Espero que estejas bem aí desse lado e estamos de volta com mais um. Hoje enganei-te, comecei o vídeo assim um bocado ao contrário e com um gadget que ele não quer focar, mas já está. Da Prozis, uns earbuds que estão... Eu já te digo como é que eles estão. Antes de avançarmos, não te esqueças de visitar, se é que já não visitaste, se é que já não conheces o patrocinador deste vídeo, que é forprint.pt, onde vamos encontrar tinta e editoras a preços espetaculares, com qualidade muito boa e, claro, o suporte da forprint.pt. E quando se fala em preço-qualidade, a forprint.pt vem em primeiro lugar para mim porque eles conseguem manter preço-qualidade. Se me perguntares hoje, Roberto, como é que é preço-qualidade? Top, nem vale a pena ir nos períodos. Estou a começar já o vídeo assim um bocado à bruta e entrando para outra situação mais bruta que é, às vezes aparecem earbuds com XPTO, carregamentos wireless e USB-C e por aí fora, mas depois pecam numa cena que é, se não forem confortáveis, não servem basicamente para nada. E estes earbuds, muito confortáveis, que é sempre uma coisa que eu tenho o pé atrás em relação a este tipo de dispositivo. E apesar de não serem direcionados, ou pelo menos não são publicitados como tal, apesar da Prozis ser uma marca direcionada para o desporto, eles não são direcionados para tal em termos de publicidade. Mas eu não consigo evitar, e quando tenho um gadget destes, eu aliás partilhei no Instagram pelo menos uma das corridas, mas eu já fiz várias, e eu consigo correr com eles muito bem, confortavelmente, com um som impecável. Depois, eles isolam bem e, para além de isolarem, há uma coisa também importante na corrida que é não caírem. E quando eu consigo passar esse teste com algum tipo de earbuds, independentemente de serem direcionados para o desporto ou não, passou. E para mim, passou. Portanto, conseguem ser muito confortáveis nesse aspecto e consigo utilizá-los. Atenção, neste momento, nem estou a utilizá-los para corrida. Estou mais a utilizar para utilização aqui, até porque daqui a bocado tenho mais uma videoconferência e vou utilizar estes meninos que estão aqui e estão a ser muito confortáveis nesse aspecto. Para além disso, música e vídeo impecável, não tive problemas nenhuns, quer seja no smartphone, quer seja no computador. Minha review, etc, e foi o terceiro sistema que eu experimentei, porque os dois primeiros foram de volta porque esquece, leituras muito manhosas. No entanto, antes de comprares, eu tenho aqui isto que ainda não consegui. Para aqueles que andam à procura de uma coisinha nesta faixa de preço, que mais uma vez, na minha opinião, preço-qualidade impecável, Prozis, e vai aparecer uma cena qualquer aqui com desconto e com um bónus, basicamente é um miminho que vocês podem eventualmente comprar, mas a minha sugestão fica sempre no sentido que, se vocês precisarem de alguma coisa da Prozis, e eu vou deixar o link lá embaixo na mesma, mas como é um site tão dinâmico e com tanta promoção e com tanta cena, vocês antes de utilizarem o código Roberto Jorge para terem 10% de desconto e neste caso uma garrafa toda bonitinha e 3 saquetas de chá, para aqueles que gostam de chá verde, vejam os descontos, porque às vezes existem descontos diretos da Prozis que vos dão acesso a descontos brutais e vocês ficam com um preço muito mais reduzido. Portanto, estejam atentos a isso. A Prozis cada vez mais está a apostar em produtos tecnológicos, portanto, dêem uma espreitadela lá e vejam se vos interessa ou não. Agora, estava eu aqui a falar em termos de corrida, estava a falar em termos de funções. A caixinha que está aqui é uma caixinha muito simpática. Aliás, foi a primeira coisa que eu vos mostrei aí no ecrã. Está muito simpática e carrega os earbuds, ou seja, vai funcionar como um power bank, carrega-os entre 4 a 5 vezes. Outra cena que eu curti é que me duram, eu faço corridas ali de uma hora e qualquer coisa, aqueles que me acompanham no Sports Tracker, Instagram, não sei o quê, às vezes estico um bocado, mas não é o caso. E consigo dar aqui 3 corridinhas com eles, portanto, muito bom. Se bem que eu, quando faço este tipo de teste, levo sempre outros earbuds na minha saqueta, mas eles safaram-se bem, portanto, não tive stress. Depois tem aqui este indicadorzinho que a gente carrega e dá para cada tracinho deste, ou cada bolinha, dá a indicação de 25% de bateria, portanto dá para a gente ter uma noção do que é que se precisa de carregar ou se não precisa de carregar. Portanto, em termos de autonomia, tem muita autonomia, ao contrário de alguns que eu já utilizei e deixei de utilizar mesmo por causa disso, porque fazia uma corrida longa e depois eles terminavam a bateria quase no final dessa corrida longa e depois quando eu quisesse regressar, fosse de carro, fosse de autocarro, fosse de comboio, que eu partilhei contigo ano passado uma aventura dessas, era chato. E estes dão-me acesso a ter essa duração mais alargada. 4 horas e qualquer coisa, consegue aguentar bem. Em termos de funções, tem todo o tipo de funções. Estamos aqui a falar do play, pause, quer seja no computador, quer seja no telefone, para fazer chamadas. Pode-se eventualmente utilizar o Voice Assistant, portanto, quer seja Siri ou Google Assistant. Tudo e mais alguma coisa, à exceção de volume para cima e para baixo, ou seja, aumentar e diminuir o volume é a única coisa que eu não consigo fazer com eles. De resto, impecável. Vem com aqueles acessóriozinhos todos que vimos no unboxing e basicamente é isto. Em termos de
distância do dispositivo, eles referem ali 10 metros. Eu faço sempre o teste aqui, epá, e passa dos 10 metros se eu for em linha reta. Se eu me atravessar para as paredes, então a coisa diminui. Mas pronto, isto é, lá está. Eu, quando levo este tipo de dispositivo, não me afasto muito quando vou com o telemóvel. Se estiver ligado no computador, que é o caso que está agora, então eu afasto, mas a minha área é esta, portanto aqui estou à vontade e eu corri o escritório sem stress nenhum. Às vezes preciso me levantar e buscar uma coisa qualquer enquanto a malta está a falar em videoconferência e para já zero de queixa. Portanto, os 10 metros que eles referem, levem-nos a sério, mas em áreas abertas. Se vocês meterem paredes pelo meio, a coisa complica, mas não são nos earbuds, em qualquer tipo de tecnologia ligada por Bluetooth. Falar por Bluetooth, eu tive um stress com eles inicialmente, mas é uma das vantagens que eles têm, que é eu posso ligá-los individualmente. Então, a primeira vez que os tirei da caixa, cometi um erro que foi, liguei um de cada vez, ou seja, não dei o tempo de espera, porque não li manuais e não dei o tempo de espera suficiente, então consegui ouvir de um ou consegui ouvir do outro e depois lá fiz um reset, que o reset também é fácil, é carregarmos aqui no botão da caixinha durante X segundos e quando fui emparelhar novamente, então esperei uns segundos que é para eles se emparelharem primeiro um ao outro e depois a partir daí então aparelhei com um dispositivo único e está resolvido. Acho que foi o único stress que eu tive com estes meninos que estão aqui. Mas stress estúpido, porque se tivesse lido, a coisa estava resolvida. Neste momento, o que é que acontece? Eu ligo os dois, mas depois tenho liberdade de poder ligar ou desligar individualmente. Portanto, se eu for, sei lá, a conduzir, por exemplo, posso utilizar apenas um e ir a fazer uma chamada por telefone e está-se bem, até porque eles têm microfone integrado, têm aquelas coisitas todas que vocês podem ler nas especificações, que eu vou deixar o link lá em baixo e vocês depois também veem mais uma série de detalhes que eu não vos quero aborrecer. É importante da mensagem que eu queria passar é que são confortáveis, desporto para quem faz algum desporto, não tem stress, quer seja passadeira, quer seja corrida, quer seja outra situação qualquer. Eles têm IPX4, portanto aguentam salpicos e suor e transpiração e por aí fora. Se bem que suor e transpiração é a mesma situação. E basicamente é isto. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se assim foi, não se esqueçam daquele muito, mas muito agradecido thumbs up. O meu nome é Roberto Jorge e como sempre, a gente vê-se no próximo.